Que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, aumente em nós a fé, para que possamos falar com Ele. E muito mais do que isso, possamos falar e animar aqueles que estão cansados. Amém. William Shakespeare escreveu: quando palavras são raras, não são gastas em vão. Há um comercial que diz: todo mundo tem algo a dizer. Um ditado filipino diz: na boca fechada não entra mosca. Os árabes oferecem esta joia da sabedoria: tome cuidado que sua língua não corte o seu pescoço. E ainda: cura-se a ferida que uma espada faz, mas é incurável a ferida que faz uma língua. Salomão, em Provérbios, nos adverte: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Também Mateus 12:34, Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quantas feridas já foram causadas pela língua? Você tem noção quantas flechas incendiárias você já atirou às pessoas que estão ao seu redor? Palavras são bênçãos, mas podem se tornar maldição. No capítulo 3 de Tiago, ele está dizendo que a nossa fé se apresenta pelo modo de falar. Ele nos desafia a viver a nossa fé também em palavras. A língua é um músculo, e a língua fala aquilo que está no nosso coração, como se fosse um dreno do nosso coração. Ela serve para um escapamento daquilo que está dentro de nós, queimando internamente. O poder da língua pode ser usado para bênção ou para maldição. O contexto que Tiago escreveu essas cartas foi no contexto da igreja primitiva, quando estava se valorizando a pregação de diferentes pessoas dentro da casa do Senhor. E essa nova liberdade estava dando a oportunidade para muitos falarem em culto público. E essa palavra precisava ser bem manejada. Por isso, no capítulo 1, Tiago lembra: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Os comunicadores da vida precisavam ficar cientes da importância da comunicação. E comunicar o Evangelho não é uma tarefa fácil. Xingar as pessoas, isto é fácil. Mas comunicar o Deus de amor exige sabedoria e discernimento. E se hoje em dia as nossas palavras são gravadas e elas se espalham rapidamente, mais rápido do que o vento, elas têm mais chance de atingir as pessoas do que subir no alto de uma torre e largar as penas de um travesseiro. Percebam o quanto nossas palavras podem ser perigosas. Uma palavra maldita pode causar um grande transtorno. Comunicar a vida pelo ensino e pela pregação se torna uma tarefa árdua. Por isso que Tiago fala do freio na boca do cavalo e fala do leme no navio. São duas pequenas peças, mas que têm uma grande estratégia. O freio na boca do cavalo, apesar de pequeno e fraco, direciona um cavalo forte sem muito esforço. O leme, que é pequeno diante do tamanho gigantesco de um navio, de um transatlântico, é capaz de direcioná-lo no lugar certo, no ponto estratégico, para onde o timoneiro quiser ir. A nossa língua também é estratégica. E no versículo 2 diz que se nós conseguirmos refrear a nossa língua, seremos capazes de refrear o nosso corpo. É difícil,
Observamos em nosso dia a dia essa dificuldade. Quando vê, a pessoa diz: escapou, foi sem querer, tarde demais, pronto, falei. Quando se fala o que não deve, corre-se o risco de ouvir o que não se quer. E diante de Deus não é diferente. Eu fiquei imaginando ao longo dessa semana, pensando nessas palavras, qual abordagem que eu daria para vocês nesta noite. E eu concluí que as nossas palavras são igual nossa perna direita, nosso pé direito. Quando nós dirigimos, o mesmo pé freia e o mesmo pé acelera. Uma pisada errada pode ser fatal. Pode causar um grande prejuízo, pode matar alguém, pode me matar e pode matar alguém que eu amo. É desesperador soltar palavras e depois ficar impotente assistindo o estrago que elas fazem. É a mesma coisa que querer pisar no freio quando o acidente já está consumado. Por isso, bem disse Salomão: o que você diz pode salvar ou destruir. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Diz ainda o sábio Salomão: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Conta-se que um dia um rapaz procurou Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia, né, Fábio? Ele viveu no século V, e esse jovem perguntou a Sócrates se ele podia lhe contar algo. E Sócrates perguntou a ele: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Perguntou o jovem. Isso, 3 peneiras. Se a coisa que você vai me contar é verdade, o que você quer me contar de fato aconteceu, você pode provar, então fale. Caso contrário, se deve ter ouvido por aí, a coisa deve morrer por aqui mesmo. Se for verdade, tem a 2ª peneira, a peneira da bondade. O que você vai me falar é uma coisa boa? Vai ajudar a construir a fama do próximo? É edificante? Se o que você quer me falar é contra a verdade e a coisa boa, então deve usar a 3ª peneira, a peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Se passar pelas 3 peneiras da verdade, da bondade e da necessidade, então conte tudo. Caso contrário, se for uma fofoca, a menos para envenenar um ambiente, para fomentar a discórdia entre as pessoas. E, portanto, nós devemos ser a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Por que isso? Porque a nossa natureza, a língua, é venenosa, é mortífera, é indomável, pois ela é pecadora como todo o nosso corpo é. Com a língua nós xingamos, blasfemamos contra Deus, mentimos, damos um falso testemunho sobre alguém, até mesmo amaldiçoamos a nós, aos outros e muitas vezes até mesmo Deus. Isso comprova o quanto o espírito da mudez das bênçãos está entre nós. Nós precisamos da palavra de Jesus para expulsar este mal e limpar o nosso coração. Por sermos pecadores, Deus em sua graça providenciou um meio para se aproximar de nós. Em Jesus, o Verbo encarnado, a palavra que pelo poder de Deus formou tudo, nós fomos colocados diante de Deus. E agora diante de Deus, em Cristo, nossas palavras são transformadas, precisam ser transformadas, porque a fonte, o nosso coração, foi transformado. Portanto, meus irmãos, como cristãos, nós cremos numa verdade libertadora. E aqui nós já passamos pela 1ª peneira.
Ela é muitíssimo boa, porque aponta para a bondade e o amor de Deus por nós. Passou pela segunda peneira. Ela é uma necessidade urgente, porque ela fala da bênção que Deus oferece a nós. Então, por que devemos nos emudecer? Se a mensagem é verdadeira, é boa, maravilhosa e necessária, nós sabemos aquilo que se torna uma bênção para nós e para as outras pessoas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em Jesus a nossa boca se torna um instrumento de vida, através do testemunho do amor deste Deus. E como filhos de Deus, nossas palavras devem servir para edificar, para fazer as pessoas progredirem, e não para as destruírem, rebaixarem e trazerem o sofrimento. Em Jesus, Deus me ouve, como diz o salmista. Eu amo a Deus porque Ele ouve a minha oração. Em Isaías capítulo 50, é relatado o discurso do servo sofredor. Nós sabemos pela graça de Deus que o servo sofredor, aquele que morreu por nós, é Jesus Cristo. E pela boca de Deus, pela sua palavra, Jesus sabia que Ele deveria vir com o fim de animar os cansados. O que te cansa mais? Qual é aquilo que tira o teu desânimo? E Jesus no Evangelho diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que descanso é esse? Que bênção é essa que Jesus nos oferece? É o perdão. O perdão limpa o nosso coração, tira o peso dos nossos ombros. Em Cristo nós somos a boca de Jesus, para perdoar também e para viver o perdão. É na fidelidade de Jesus por mim e por cada um de vocês que as nossas palavras ganham um novo sentido, o sentido de abençoar. Sem Jesus, sem a fé verdadeira, nós somos como o filho que o pai trouxe diante do Senhor. O filho que estava possuído por um espírito, e não era o Espírito Santo, um espírito que fazia ele ficar calado. O espírito que fazia a pessoa não testemunhar, ficar calada. Ele não falava. O nosso pedido hoje deve ser o mesmo pedido daquele pai, que se jogou nos pés de Jesus e disse: socorre-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio, mas eu preciso crer mais. E Jesus fala, e Jesus dá ordem, dá vida ao cansado, perdoa, cria e recria. E onde Jesus fala, o Espírito Santo atua. Onde está a palavra, Ele abre a boca de mudos e os transforma em testemunhas. Nós temos vários recursos para fazer a nossa fé pulsar entre nós. Uma delas é falar de Deus, do amor de Deus às pessoas, porque por natureza as pessoas não conhecem o amor de Deus. Acham que Deus é um juiz, injusto inclusive, autoritário, mau. Mas também nós temos a oportunidade de falar com o próprio Deus. Deus que não é um juiz, mas é o meu Pai. E por isso o salmista no Salmo 116 diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, ouve a minha oração. Laços de morte me cercavam e sufocavam. As angústias do inferno recaíram sobre mim. Então eu invocarei o nome do Senhor, porque Ele é justo e compassivo. Mesmo a nossa língua pecadora, que por tantas vezes produz a morte, produz discórdia, produz separação, machuca as pessoas, mesmo assim Deus inclina os seus ouvidos por causa da sua misericórdia para nos ouvir. Percebam que notícia maravilhosa. Como pode isso?
E o salmista diz: somente porque Deus é compassivo e justo, Ele é misericordioso. O nosso Deus é misericordioso. E a misericórdia se revela em Jesus. A misericórdia e o amor revelado a nós nos aproxima dele, mesmo nós sendo pecadores. Ele promete nos ouvir porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se você não sabe o que falar para alguém, ou antes mesmo de falar com alguém, ore, fale com Deus, Ele lhes dará as palavras certas. Que Deus abençoe o nosso falar, nosso testemunhar e o nosso viver. Que Deus faça de nós uma bênção, onde Deus nos colocou. Amém.